Olá, meu nome é Rayane Lee, sou advogada da Advocacia Riedel e vamos começar hoje o módulo 2 do mini curso de Direito Previdenciário, cujo módulo 1 já está aqui no YouTube e você pode assistir na íntegra toda a parte geral do Direito Previdenciário. Hoje nós vamos começar o módulo 2. Na primeira aula vamos falar dos benefícios por incapacidade, todos os seus requisitos, critérios de cálculo para a gente conhecer como funcionam. E vamos falar então do auxílio por incapacidade temporária, a aposentadoria por incapacidade permanente e o auxílio acidente. No módulo 1, na parte geral, nós comentamos sobre os tipos de incapacidade quando ela é decorrente de acidente no trabalho e quando ela é decorrente de acidente de qualquer natureza. Se você perdeu, volta lá para assistir. Vamos falar do auxílio por incapacidade temporária? O auxílio por incapacidade temporária é uma nova nomenclatura dada pela reforma da Previdência para o antigo auxílio-doença, que muita gente já conhece, certo? Qual é o requisito para a concessão do auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença? É existir uma incapacidade para o trabalho por mais de 15 dias. Isso significa que, por exemplo, o empregado, se ele tiver algum acometimento da sua saúde, que ele não possa trabalhar por 10 dias, quem vai custear esses 10 dias via atestado médico é o próprio empregador. Já se esse atestado ultrapassar os 15 dias, por exemplo, um atestado de 30 dias, a partir do 16º dia o custo é do INSS. E aí o empregador deixa de pagar o salário do empregado e vai passar para o INSS, então, a concessão de um benefício. E como que esse benefício é pago? Primeiro, então, precisa preencher o requisito de concessão do benefício, que é a existência dessa incapacidade. E esse trabalhador, esse segurado do regime geral, que no módulo 1 a gente explica todas as categorias de segurado que podem fazer jus aos benefícios, esse segurado, ele vai ter que passar por uma perícia médica no INSS em que vai ser atestada, então, a sua incapacidade para o trabalho. E aqui, esse é o foco. Por que mudou de nome o benefício? Porque quando ele era chamado auxílio-doença, nem toda doença gera uma incapacidade, concordam? Então, eu posso ter incapacidades que não sejam necessariamente uma doença, pode ter sido um acidente ou algo do tipo, e eu tenho doenças que não geram incapacidade. Por isso que o requisito aqui é incapacidade para o trabalho. É alguma coisa que acometeu o indivíduo que vai fazer com que ele não possa trabalhar e aí ele precise se afastar, do trabalho. E para suprir esse momento de incapacidade financeira, vem o sistema previdenciário aportar um valor que vai ajudar esse trabalhador a não ficar sem renda, Afinal de contas, ele não pode trabalhar, não pode sustentar ali as suas despesas. Bem, nós vimos lá no módulo 1 as categorias de segurados, quem são os beneficiários do auxílio por incapacidade temporária. Aqui nós vamos ter todas as categorias de segurados que vão fazer jus ao auxílio por incapacidade temporária. E a carência? Carência, nós também temos um vídeo específico sobre o requisito e como é que funciona a cobrança da carência. E lá nós vimos que, em regra, carência para auxílio por incapacidade temporária é o segurado ter contribuído no mínimo 12 contribuições mensais. Ou seja, o trabalhador teria que ter pelo menos um ano de contribuições para ter direito, para ter acometimento de alguma incapacidade, para ter direito ao benefício. Mas existem exceções. E essas exceções são quando a causa da incapacidade ela é decorrente de acidente de qualquer natureza, decorrente de doença profissional ou do trabalho e doenças graves especificadas em lei. Então, em regra, a carência são 12 contribuições, salvo essas exceções aqui. Quais são as exceções? Acidente do trabalho, doença profissional ou do trabalho,
doença grave especificada em lei. Essas doenças graves especificadas em lei são aquelas doenças, tem um rol, que geram isenção do imposto de renda. Depois você pode pesquisar para identificar lá quais são essas leis. É um rol específico, um rol taxativo de quais as doenças que vão gerar a exceção aqui, vão excluir a carência para esse benefício. Então isso quer dizer o quê? Se eu comecei a trabalhar hoje, me filiei ao INSS hoje, amanhã sofri um acidente, então nessa hipótese eu vou ter direito a um benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária, claro, se a incapacidade for durar mais do que 15 dias. E ficou faltando um aqui, né? É acidente de qualquer acidente do trabalho ou acidente de qualquer natureza. Qual que é a diferença entre o acidente do trabalho e o acidente de qualquer natureza? O acidente do trabalho é aquele que acontece no local de trabalho. E o acidente de qualquer natureza fui atravessar a rua e sofri um acidente qualquer, né? Então esse acidente ele também vai excluir a carência para fins de concessão do benefício, tá certo? Vocês estão vendo que eu estou colando aqui de uma planilha. Essa planilha eu construí à época que eu estava dando o curso de formação para os novos servidores do INSS e a Advocacia Riedel vai disponibilizar para vocês. Basta se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo solicitando sua planilha que nós vamos mandar para vocês, tá bem? O auxílio por incapacidade temporária, quando que ele vai ser concedido? Então, ele vai ser concedido, a DIB é a data inicial do benefício, vai ser concedido a partir do dia em que for constatada a incapacidade ou, normalmente, a partir do 16º dia, certo? Porque os primeiros 15 dias vão ser pagos pelo empregador. Aqui na planilha a gente diferencia os tipos de segurado para saber a partir de qual período, né, que vai ser pago. A planilha é bem mais completa, aqui eu trago para vocês um panorama geral para vocês compreenderem. Agora, o que é mais interessante, o que todo mundo quer saber, né, sobre o auxílio por incapacidade temporária, quanto que ele representa. Tá, para fins disso, nós temos lá no módulo 1 um vídeo específico explicando a diferença entre salário de benefício e renda mensal inicial. Por quê? Porque para eu calcular o auxílio por incapacidade temporária, eu necessariamente vou precisar calcular primeiro um salário de benefício. Salário de benefício nada mais é do que a média aritmética dos salários de contribuição que eu tenho ao longo do tempo. Então eu vou pegar lá, se eu comecei a trabalhar no ano 2000, eu vou pegar mensalmente os valores das minhas contribuições e vou fazer uma média aritmética de todos esses salários de contribuição aqui. Então, a reforma da Previdência estabeleceu que tem que ser uma média aritmética de 100% desses salários. Então, eu vou pegar lá, de acordo com o salário de contribuição, que não é salário. Lembra de voltar lá no vídeo e ver essas diferenciações. Mas eu vou pegar o valor do benefício aqui, o valor que eu tinha como base da minha contribuição, salários de contribuição, para fins de fazer um cálculo da média. Cheguei nesse valor da média, o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, vai ser de 91% dessa média. Então, eu faço a média e coloco 91% em cima dela. Isso significa que você vai receber o seu salário igualzinho você recebia quando estava trabalhando? Não. Muita gente recebe um valor relativamente alto a título de remuneração salarial e no momento em que vai receber o auxílio por incapacidade temporária é um valor menor. É justamente por conta disso, porque primeiro, os salários de contribuição são limitados ao teto do INSS. Além disso, é feita uma média dos 100% desses salários do período em que a pessoa tem ali de contribuição e, em cima disso, 91%. E um bônus aqui para vocês, que é uma regra nova, tá? Para quem está estudando, vai sair o concurso do INSS aí. Para quem estiver estudando, já fica ligado nessa regra,
que é o tal do limitador. Que é isso? Foi criado um limitador do cálculo do auxílio por incapacidade temporária, que muita gente não conhece. Por quê? Porque às vezes eu faço o cálculo lá da média do 100% e 91%, deu um valor super alto, mas a média dos meus 12 últimos salários de contribuição é menor. E aí a reforma da Previdência determinou que esse valor seja limitado a essa média. Veja só, o cálculo da renda mensal é 91% do salário de benefício, limitado à média aritmética simples dos 12 últimos salários de contribuição. Ou seja, se eu pegar os 12 últimos que eu tenho aqui antes de me aposentar e essa média der menor do que os 91%, eu vou pegar o menor para ser o valor do meu benefício. Se esse 91% aqui for o menor, aí vai ser esse o valor do meu benefício, ou seja, dos dois, o menor. Então, tem que lembrar que tem esse limitador da média dos últimos 12. Isso aqui, pessoal, é bem mais aprofundado, né? Só para vocês conhecerem mesmo as regras e saberem que isso aqui existe, principalmente para quem está de olho aí em concurso, ou para quem está trabalhando com isso, né? Ou para quem quer analisar o seu caso e não entende por que o valor acaba ficando menor. A aposentadoria por incapacidade permanente, ela possui basicamente os mesmos requisitos da aposentadoria por incapacidade temporária, a mesma lógica por trás do sistema, só que ela exige, claro, uma incapacidade permanente para o trabalho. Então não é mais aquela incapacidade curta, temporária, em que a pessoa vai se reabilitar e vai voltar para o mercado de trabalho. Na aposentadoria, já se considera que a pessoa não pode mais retornar ao ambiente de trabalho. Esse é o benefício que antigamente era chamado de aposentadoria por invalidez, que aí a reforma da Previdência trouxe essa nova nomenclatura de aposentadoria por incapacidade permanente, certo? Que é a incapacidade para o trabalho. Então, os requisitos ali vão ser os mesmos do auxílio por incapacidade temporária, sendo que é uma incapacidade total e insuscetível de reabilitação. Então, a pessoa não vai realmente ter condições de retornar ao ambiente de trabalho. Lembrando que ela não é definitiva. Não é porque é uma incapacidade permanente que ela não seja definitiva. É possível, e aí a gente viu isso há poucos anos em que o governo fez um pente fino dos benefícios por incapacidade, que foi justamente para identificar se pessoas que estavam aposentadas há muito tempo ainda tinham a mesma condição de incapacidade permanente que gerava o benefício. Então, em regra, de 2 em 2 anos, os benefícios vão ser revisados pela Perícia Médica Federal para identificar se essa incapacidade ainda persiste, certo? Bem, todas as modalidades aqui, todos os tipos de segurados também vão ter direito ao auxílio à aposentadoria por incapacidade permanente, e a carência, ela segue exatamente a mesma situação da aposentadoria por incapacidade, do auxílio por incapacidade temporária, desculpa. Então, qual é a carência? 12 contribuições, exceto acidente do trabalho, acidente de qualquer natureza, doença profissional do trabalho ou doença especificada em lei, certo? Então, essas vão ser exatamente as mesmas situações em que nós vamos observar a questão da carência na aposentadoria. Mas, data inicial do benefício, ele vai ser em regra, na data da incapacidade, tá, pessoal? Nós temos aqui na planilha que vocês vão poder receber se seguirem no canal, curtirem o vídeo e comentarem aqui embaixo. Nós vamos mandar para vocês essa planilha, ela está bem discriminada aqui, de acordo com os normativos previdenciários, qual é, em cada situação, a data de início da aposentadoria, tá?
mas em regra vai ser ali quando a perícia médica oficial, quando a perícia médica federal identificar a necessidade da concessão desse benefício. O salário de benefício, ele também segue a mesma lógica aqui do auxílio por incapacidade temporária, tá? Então, vai ser aqui, salário de benefício, eu vou calcular a média dos 100% salários de contribuição que a pessoa tem na data da aposentadoria, certo? Então, essa média aqui, ela é padrão para fins de cálculo de salário de benefício, perfeito? Agora, o que vai mudar aqui na aposentadoria? Na aposentadoria, nós vamos ter aqui duas hipóteses para concessão, para cálculo do valor da aposentadoria. A primeira hipótese é a que seria o sonho de todos os aposentados, que seria 100% do salário de benefício, ou seja, 100% dessa média aqui. Só que quando é que a legislação autoriza que a aposentadoria por incapacidade permanente seja 100% dessa média? Apenas nos casos em que a incapacidade permanente for causada por acidente do trabalho ou doença profissional ou do trabalho. O que isso significa? Que é uma alteração importante aqui que muita gente confunde. Para quem for fazer aí a prova do INSS, já fica ligado. 100% do salário de benefício, desde que seja acidente do trabalho, doença profissional ou doença do trabalho. O que isso significa? Que para concessão do benefício, eu tenho aqui dentro do rol de retirada da carência, acidente de qualquer natureza e doença especificada em lei. Aqui, para concessão de 100% do valor do benefício, não. Aqui eu vou ter só acidente do trabalho, doença profissional. Ou seja, se a causa da incapacidade permanente, se a causa da aposentadoria por incapacidade permanente for acidente de qualquer natureza, não vai ser 100% do salário de benefício. Se for doença especificada em lei, não vai ser 100% do salário de benefício. Certo? Então, só vai ser 100% se for acidente do trabalho ou doença profissional. Certo? Então, esse aqui seria a melhor forma de cálculo do benefício. E qual é, então, a aplicada? Se você voltar lá no vídeo do módulo 1, em que a gente fala sobre o salário a renda mensal inicial dos benefícios, você vai ver que nós fizemos uma diferenciação do cálculo entre homens e mulheres para a gente saber como que é feito o cálculo, a regra geral, tá? Na regra geral, para os homens, nós vamos pegar 60% mais 2% a cada ano que ultrapassa 20, e para as mulheres, 60% mais 2% a cada ano que ultrapassa 15 anos de tempo de contribuição. Isso significa que, se um homem que tem apenas 20 anos de tempo de contribuição ficou incapacitado permanentemente para o trabalho, ele vai receber aposentadoria por incapacidade permanente? A aposentadoria dele vai ser 60% mais 2% que ultrapassa 20. Como nada ultrapassa 20, a aposentadoria dele vai ser de 60%, certo? Se a cada ano a mais que ultrapassar os 20, ele vai aumentando 2% nesse cálculo, podendo chegar a 100% só quando ele tiver 40 anos de tempo de contribuição. Então, só quando ele tiver 40 anos de tempo de contribuição é que a aposentadoria por incapacidade permanente poderia chegar a esse patamar. Mas, como é um benefício não programado, certo? Porque é um benefício por incapacidade, não dá nem para programar isso daqui. Então, acaba gerando um prejuízo financeiro para essa pessoa que se aposenta por incapacidade, por uma questão que foge a qualquer tipo de programação, certo? Mas isso aqui é só para vocês entenderem que a aposentadoria vai ser um percentual do salário de benefício ou 100% do salário de benefício, a depender se for nessas hipóteses ou nessas hipóteses. Perfeito?
Por último, então, pessoal, vamos falar aqui do auxílio acidente, que muita gente confunde achando que o auxílio acidente tem relação com acidente do trabalho e, na verdade, se trata apenas de uma nomenclatura semelhante. Não tem nada a ver com o acidente do trabalho em si. O auxílio acidente, ele é um benefício que não substitui a remuneração do trabalho. Na verdade, ele é pago junto com a remuneração. Porque se eu recebo um auxílio por incapacidade temporária ou uma aposentadoria por incapacidade permanente, pressupõe que eu não esteja trabalhando. Se eu não estou trabalhando, não estou recebendo salário, então eu vou receber apenas o benefício. O auxílio acidente, ele não substitui o benefício, por isso, inclusive, ele pode ser pago no valor menor que o salário mínimo. Os outros não podem ser inferior ao salário mínimo porque substituem a renda mensal. Esse aqui, ele pode ser inferior ao salário mínimo. E ele é pago quando existe uma consolidação de lesões. O que significa uma consolidação de lesões? Por exemplo, eu fui andar a cavalo e sofri um acidente nessa caminhada, machuquei o joelho e precisei fazer uma cirurgia. Nesse período em que eu estava incapacitada para o trabalho, eu vou receber auxílio por incapacidade temporária. Mas vamos supor que depois da minha recuperação, eu já estava recuperada para o trabalho, mas alguma coisa aconteceu no meu joelho que eu fiquei mancando. Então foi uma consolidação de lesão decorrente de acidente de qualquer natureza ou acidentário que implique em redução da capacidade laborativa. Ou seja, eu vou ter as mesmas condições de retornar ao trabalho se eu tiver um problema no joelho, se eu tiver uma deficiência auditiva, se eu tiver a perda de algum dos membros, qualquer tipo de lesão que gere redução da capacidade laborativa, o que nós chamamos corriqueiramente de sequela, certo? Fiquei com alguma sequela decorrente daquela incapacidade, daquela situação que aconteceu. E ela pode ter sido decorrente de acidente do trabalho ou não, ok? Tá. Uma situação interessante aqui. Não vão ser todas as categorias de beneficiários que vão ter direito ao auxílio acidente. Não vão ter direito ao auxílio acidente o contribuinte individual e o facultativo. Lembrando que no módulo 1 a gente explica e conceitua cada um deles. Então, eles não vão ter direito ao auxílio acidente, apenas as outras categorias de segurados, empregados, avulsos, domésticos, enfim. Bem, para conceder o auxílio acidente precisa de carência? Não tem carência, tá? Então, não vai ser necessário nenhum tipo de contribuição mínima para ter direito ao benefício. Mas, qual vai ser, então, o valor do benefício? Eu não vou precisar aqui, pessoal, necessariamente calcular o salário de benefício do auxílio acidente. Por quê? Porque ele é o salário de benefício do auxílio por incapacidade temporária. Eu vou pegar o salário de benefício do auxílio por incapacidade temporária e vou multiplicar por 50%. Esse vai ser o valor do auxílio acidente, que pode ser menor que o salário mínimo e que vai ser pago juntamente com a remuneração até a data da aposentadoria desse segurado, certo? Então, ele não passa para pensão, ele não passa para aposentadoria, mas ele é considerado, inclusive, salário de contribuição, certo? Bem, esses foram os benefícios por incapacidade. No próximo vídeo, vamos falar da primeira parte dos benefícios programados. Fiquem ligados!